Graça e paz para o teu coração, graça e paz para a tua vida. Deus é, nesta tarde, contigo, comigo, conosco. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Espírito Santo enche o nosso ser, as nossas vidas, e que o Senhor esteja conosco agora e sempre. Bendito seja Deus que nos reuniu e nos reúne no amor de Cristo. Assim quero já começar perguntando para você, é uma pergunta interessante, como está? Passa por alguma crise? Tem alguma situação de crise? Seja ela na ordem espiritual, material, profissional, familiar, social, ou até mesmo uma situação de uma dor, de uma enfermidade? Quero dizer para você, tá? Que Deus proverá. É o tema da live dessa tarde. Seja firme na crise, Deus proverá. Eu quero trazer nessa tarde conosco, não é? Você já deu uma boa tarde, né? Eu quero falar com você nessa tarde conosco e aqui colocar os nossos amigos, Poleza daqui da DDX, Fabinho Paneghini, Luciano Bendini, né? Do bairro Santa Terezinha, Eduarda, lá da Bahia, prima, com a sua mãe, Isabela Veloso, não é? O Binho, eletricista, o Benjamin, meu sobrinho, Benjamin, maravilhoso, tá? O Bernardo também, querido, um outro integrante da família, aí a Ordália, minha irmã, lá do Paraná, que o Senhor faça uma visita poderosa na sua vida, mana, tá? Também o estúdio Zapper Zapper, da rádio Zapper Zapper, lá do norte do Paraná, ligadinho conosco e conectado. Douglas Henrique Pires, Cíntia Vasconcelos, Belos Bel Oliveira, Silmara Torres, Regina Braz, Mauro César Assunção, Milene Espanha Trivinho, Sandra Montenegro, Nete Vasques, Núbia Rosa de Oliveira, lá da Lapa de Bom Jesus, Ananda Oliveira, Silvio, daqui de Gaspar, Maria de Lourdes Bento, Jonas Tom Cardoso, empresas DDX, Live, Kiko e todas as empresas Malharia do Vale do Itajaí e as empresas de Santa Catarina e do Brasil, grupo de oração e todos os servos da RCC do Brasil, não é? A Marlene Kessler, faccionista daqui do Bela Vista, Gaspar e todas as faccionistas, não é? Que estão ligadas às malharias, pessoal da Bahia, Vitória da Conquista, Barreira, Lapa de Bom Jesus, Recife, Pernambuco, Calcaia, Ceará, não é? E também o padre lá da Gruta, não é? De Bom Jesus da Lapa, da Bahia, Brasília, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, não é? E Rio Grande do Sul, principalmente no momento de tanta dor, de tanta dificuldade, não é? De tanta tristeza e de provas que está passando nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Essa live, não é? Um especial. Seja firme na crise. Deus vai prover. Deus proverá. O pessoal da igreja de Jardim São Luís, de Israel, e o nosso amigo Xing Tong, da estúdio Zapper Zapper, Washington. E também queremos orar nessa semana para todo o pessoal que nós estamos aqui vendendo bombom para poder arrumar justamente o que aconteceu agora, né? O nosso forma de transmissão, melhorar um pouquinho o nosso estúdio para que a gente possa estar transmitindo as lives e vendendo bombom e pegando o nome. Saímos hoje vendendo bombom, pegando o nome das pessoas que nos prontificamos a orar. Quem é, Isadora? O Carlos Vanderlei do Nascimento Marques e sua família, a Márcia Brescovic, a Giovana Souza, o Luiz Damasceno, o Marcelo João Zabel, o pessoal da Ativa Academia, a Taline e o Vinícius, a família Souza, a Vera Piero, o Lauro da Silva e família, a Franciele e família e o Gustavo Novelli. Isso, Gustavo Novelli, que trabalha aqui no mercado próximo a nós, o Comprão. Tá? É uma graça de Deus estarmos juntos, orando por todas as pessoas. Na verdade, não é bombom, é trufas, não é? E aí, estamos aqui conectados no coração de Jesus nessa tarde. Seja firme. Não sei qual é a crise, mas o Senhor proverá na sua, na minha e na nossa vida. Para isso, o Senhor nos traz nesta tarde um texto da palavra dele, maravilhosa, para que possamos mergulhar e entrarmos no processo de entronização no coração de Jesus. Estamos um pouquinho atrasados na live, mas Deus provê. Está no livro de Ruth, capítulo 1, a palavra do texto que o Senhor traz para nós nessa tarde, para que nós possamos mergulhar
no coração do sagrado de Jesus, não é? Para que sejamos fortes e firmes no momento de provas e de crise. Entregamos nesse momento muitas pessoas que passam por essa situação. E assim diz o texto: no tempo em que governavam os juízes, sobreveio uma fome na terra. Um homem partiu de Belém, de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, indo morar nos campos de Moabe. Chamava ele Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos chamavam-se Maalon e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá, não é? Chegados à terra de Moabe, estabeleceu-se ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, deixando-a com seus 2 filhos. E esses casaram com mulheres moabitas, chamadas uma Orfa, a outra Ruth. Viveram aproximadamente 10 anos. Maalon e Quelion morreram, ficando Noemi só, não é? Sem seus 2 filhos e sem seu marido. Então levantou-se Noemi e partiu da região de Moabe com as suas 2 noras, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, que lhe tinha dado pão. E deixou, pois, aquele lugar aonde habitara com as 2 noras. E pôs-se a caminho de volta para a terra de Judá. Ide, voltai para a casa de vossas mães, disse ela às suas noras. O Senhor use convosco de misericórdia, como vos usaste com os que morreram comigo. Que ele vos conceda a paz em vossos lares, cada um em sua casa com seus maridos. Beijou-as, e elas puseram-se a chorar. Nós iremos contigo para o teu povo, disseram elas. Ide, minhas filhas, replicou Noemi, porque a vez de vir comigo, porventura tenho ainda no meu seio filhos que possam tornar vossos maridos? Voltai, minhas filhas, porque já estou demasiada velha para casar-me de novo, e ainda que eu tivesse alguma esperança que esta noite, mesmo fosse lhe dado um marido e viesse a gerar filhos, haveria de esperar crescer e para vos casardes de novo, até que se tornardes grande. Não, minhas filhas, minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Então elas desataram-se de novo a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth não quis separar-se dela. Eis que tua cunhada voltou para seu povo e para os seus deuses, disse-lhe Noemi. Vai com ela. Não insista, disse Noemi. Comigo, respondeu Ruth, ou melhor, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores, eu irei. Aonde habitares, eu habitarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Na terra em que morreres, quero também morrer e ser sepultada. O Senhor trate-me com todo o rigor, se de outra coisa, né, não ser a morte me separar de ti. Antes tal resolução, Noemi não insistiu mais. Seguiram juntas ao seu caminho até Belém e chegaram, comoveu-se toda a cidade, e as mulheres diziam: eis Noemi. Não me chame mais de Noemi, disse ela, mas me chame de Mara, porque a Todo-Poderoso encheu-me de amargura, partiu com as mãos cheias de amargura, vazias, porque me chamais Noemi. Se o Senhor se declarou contra mim, o Onipotente inundou-me de aflição. Foi assim que voltaram dos campos de Moabe Noemi, sua nora Ruth, a Moabita, e chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos e queridas, quando voltamos para esse texto, dessa palavra nessa tarde, aonde o tema que o Senhor chama ao nosso coração: seja firme na crise, Deus proverá. Esse texto vem nos trazer uma forte mensagem e como uma injeção de Bezentacil para que você, eu, nós nos sentimos reanimados na fé, na esperança da mão poderosa do Senhor provendo sobre nós. Veja, o livro de Ruth
vai nos levar a uma reflexão das nossas situações de provas familiares. Seja ela em que vertente for, esse livro de Ruth, capítulo 1, vai nos levar a um momento de grande reflexão, pois trata-se o livro dizendo que era um tempo, veja, um tempo em que estava tendo uma virada no sistema, não é? No sistema, isso é, político da região de Belém. Estava tendo ali uma virada governamental dentro do sistema que era dos juízes. Esses juízes governaram por mais de 300 anos naquela região. E naquela região estava vivendo, por causa disso, desses governantes que estavam totalmente, vamos dizer assim, fora da casinha, fora da órbita, e não estavam ligados em Deus, não estavam mais dentro da obediência em Deus. Passou a viver esse povo um tempo de imoralidade e ver e presenciar imoralidade na política do sistema, não é? Eu quero que você preste atenção para que você possa compreender hoje como essa palavra ela é poderosa para a nossa pátria. Era um tempo de imoralidade na política, de corrupção e de uma grande apostasia espiritual naquela região. E passaram esse tempo de apostasia numa forma de um abandono da fé, numa renúncia, renunciando até mesmo um Deus misericordioso. Uma distância de Deus, trazendo para o povo dificuldade. Veja, o que aquele sistema, todo um sistema governamental, estava acarretando para o povo, trazendo para o povo dificuldades. Fome. Imagina, fome. Você consegue fazer uma alusão? Todo o povo de Israel, perdidos como ovelhas sem pastor. Perdidos o povo estava por causa de um sistema que trabalhou muito tempo numa forma de massacrar e de não estar na unidade com Deus. E o povo, como ovelha sem pastor, passou a viver no desespero, no medo. O medo do futuro, medo do que ia acontecer, e começou a tomar conta de todo aquele povo da região de Belém. Veja que quando aqueles, entenda isso, o que acontece hoje em todo o mundo, mas vamos falar de onde nós, a terra que o Senhor abençoou como terra de Santa Cruz, para que você possa entender, quando aqueles que governam, entenda, quando aqueles que governam, olha o que a palavra diz, não temem a Deus, não têm uma proximidade de obediência e de afinidade com Deus, quando aqueles que governam, traz sofrimento para o povo, traz dificuldade para o povo, numa forma de ideologias, de autoritarismos, e era o que o povo de Belém vivia, e nós olhamos hoje para o tempo em que estamos vivendo. É importante que você possa, neste momento, olhar. O povo estava perdido, e andava perdidos, desorientados, pois não tinha liderança, e as lideranças eram corruptas, cheias de ideologias e afastadas de Deus. Você compreende? Não é difícil ver o que está acontecendo hoje. Muitos nesse nosso país, hoje, quando olhamos dentro do acontecimento, quando Elimeleque pega a sua família e sai de Belém. Ele simplesmente era daquele povo que buscava, que era o povo que servia ao Senhor. Mas Elimeleque, de repente, por um medo, por uma opressão, ele não para, ele não vai buscar no Senhor orientação. Ele pega a família e vai em direção a Moabe. Não é diferente o que está acontecendo hoje na nossa pátria, no nosso país e talvez na nossa cidade. Muitos do nosso país não há um costume
de viver como os nômades. É normal para os nômades, hoje está num estado, amanhã está em outro, uma cidade. Para eles é a cultura nômade. Mas o povo, a maioria, não tem esse costume. Não há esse costume. E que nós estamos vendo isto acontecendo hoje. Quando olhamos somente para esse estado, Santa Catarina, entre outros, quando vemos pessoas chegando somente com a roupa, com a mala, fugindo de situação de outro estado ou de uma outra cidade, buscando ajuda, buscando sobrevivência, chegam com opressão, largando tudo para trás, famílias, não é, costumes, de lugares, de estados aonde mora. Muitos partem como nômades, não é? Uma forma até mesmo de uma aventuras, de um estado, outros vão buscar até mesmo para outros países, Grande parte desse povo, quando sai do seu lugar, do seu povo, sai por medo e também por uma forma de desespero pelos acontecimentos e pela forma que vê a liderança conduzindo o povo. Veja que esta família de Elimeleque vai para Moabe para procurar o que? Ajuda. Você vai entender, mas Edson, o que está acontecendo? Eu quero que você vai entender qual a mensagem que o Senhor vem dar para você hoje e para nós. No momento de crise, Ele vai prover para você. Mas veja, olha para a família de Elimeleque e vamos olhar para o que está acontecendo hoje na nossa pátria. Irmãos nossos que como nômades vai para um lado e para o outro, sem direção, por opressão, por medo, não é? Uma busca de uma sobrevivência, tudo por causa, muitas vezes, de certas lideranças. Veja, Moabe, eles vão para Moabe buscar ajuda, um refúgio, pois passava por tempos difíceis em Belém. Aí eu pergunto para você, quantos dos seus, ou talvez até mesmo você, que sente saudade, né? Lá do teu povo, do lugar, do estado, da cidade aonde você morou, ou aquela pessoa que você sabe que está longe, está morando a 1.000 quilômetros, a 2.000 ou 3.000 quilômetros longe de você, e você sabe que teve que sair por causa de dificuldade, ou no desespero, saiu para buscar um auxílio, uma ajuda, ou um novo rumo na sua vida. O que eles não entendiam, Elimeleque, é que Moabe estava tomada de um povo de infidelidade a Deus. Elimeleque vai buscar justamente a cidade de Moabe. Um povo que vivia numa forma de traição às coisas espirituais. É um povo que vivia até mesmo uma forma de sacrifício a vários deuses e sacrificava até mesmo crianças. Eles saem de Belém e vai buscar em Moabe um auxílio, uma ajuda, uma forma de refúgio. Deixando Belém, chamada a Casa do Pão, deixando Belém, a casa do povo de Israel, o povo aonde o Senhor voltava os seus olhos, mas que estava ali, tinha permitido, e por um longo tempo um sistema que massacrou o povo, e passando por essa dificuldade, aquele lugar chamado a Casa do Pão, Elimeleque sai daquela região e vai buscar a Moabe uma nova vida, mas sem uma forma de consulta de Deus. Para buscar o que ele foi buscar em Moabe? Quando olhamos para a Escritura, nós vemos que no capítulo 1 do livro de Ruth, ele foi buscar o que? Grandes provas para a sua vida. Grandes dificuldades. Quantas pessoas aqui mesmo eu conheço, que é de outros estados e outros estados longe, e até mesmo de outros países que eu conheço aqui em Santa Catarina, que sentem saudade da sua família, do seu povo, e muitas vezes passando um perrengue, sofrimento, saudade da sua cultura,
dos laços sanguíneos e passando por longos perrengues, e porque simplesmente não planejou e saiu como nômades para outros lugares. Veja, e assim foi a família de Elimeleque. Saiu do lugar chamado Casa do Pão, mas passando por um tempo de crise, ele vai para Moabe. Olhe neste momento, faça uma reflexão profunda. O que está acontecendo? Quem é que você conhece que fez isso, ou talvez seja você mesmo? Veja, por que você vai entender comigo por que Deus quis deixar essa história de Elimeleque marcada na sua palavra, no manual da vida, para que nós pudéssemos tomar consciência qual a relação que essa história trazia nos tempos que estamos vivendo para nossos dias. Por que o Senhor da glória, por que o nosso Deus Todo-Poderoso deixou essa história ser contada e narrada no manual da vida para nós, a Bíblia, para nos servir de exemplo? Essa história vem nos trazer uma clareza quando você vem vir comigo e entender que no tempo de crise Deus provê. Você vai entender por que muitas vezes, por falta de reflexão, e como diz no livro de Amós, por falta de conhecimento, o povo perece, diz a palavra. Por falta de afinidade, por falta de buscar sabedoria, o povo perece. Deus deixou essa palavra para nos mostrar. Hoje, para você, o Senhor vem falar claramente para você, para mim e para nós. Olhe para a sua situação. Eu não sei como você está na sua vida profissional, na sua empresa, na sua família, na sua vida social, ou se é uma enfermidade, qual a situação que você esteja passando, que é um tempo de crise na sua vida ou na sua família, e que você se sente muitas vezes desanimado e desanimada, dentro daquilo que você sonhou, projetou para a sua vida. Talvez você se sente desanimado. Contudo, olhando para a situação, olhando para o sistema, olhando para tudo que está acontecendo no país, o rumo que as coisas estão dando, as notícias que são vendidas a cada momento nas redes abertas, seja escrita ou falada, achando que tudo está perdido, que as coisas não vai dar certo, o Senhor nessa tarde vem dizer para você, Ele vai prover. Veja, Ele, o Senhor, nesse momento, vem dizer nessa tarde, nesse texto, nessa palavra, que Ele se importa com você. Que Ele se importa com você. Mas para que você entenda isso, você precisa vir comigo. Agora, vir comigo e mergulhar nesta palavra, o que o Espírito Santo vai trazer para você, para mim e para nós. Veja, o Senhor quer dar para você, não é? Se você acha que Ele não se importa com você, o Senhor se importa. Talvez você até diga assim, a minha situação não tem jeito. A minha empresa, o meu trabalho, a minha família, a minha vida, a minha dor, o meu projeto, os meus sonhos, não tem jeito. Acabou. Eu te pergunto, aonde está o seu Senhor? Quem é? Qual é o nome dele? Se Jesus é o Senhor da sua vida, para quem você está dizendo isso? E nesse momento, quando você olha e diz, acabou. Eu te pergunto, você está respirando? Você é uma pessoa que está em pé? Você ainda consegue andar, caminhar? Por que o Senhor até então permitiu e te permite respirar vida? Por que o Senhor tem permitido? Se Ele não tem um propósito na sua vida. Qual é o sinal que o Senhor está dando para você? O que é que tem acontecido? Onde está a sua audição? Qual é a sua proximidade com Ele? Qual é a sua interação, a sua interatividade com Ele?
Deus quer abrir nesse momento, nessa passagem, nesse texto de hoje, nesta reflexão, uma porta para você. E uma porta que você achou que não ia abrir mais. Uma porta que você olhou para ela e você colocou a chave não vai. Sabe aquela chave que você vem tentando? Você tenta e põe, tira e tenta e não vai. Aí quando você olha, tá tudo enferrujado. O óleo do Espírito Santo está na fechadura. E o Senhor quer abrir essa porta para você. Eu quero muito que você venha. Assim Deus hoje vem sacudir nesta palavra o seu coração. E eu quero que você mergulhe, porque diz através do profeta Isaías, no capítulo 55, Deus falou através do profeta para você, para mim e para nós: se me prestar atenção, vossa alma terás vida. Sabe o que é alma? Um dos significados da palavra alma: coração. Então o Senhor nessa tarde vem dizer para você, mesmo a live começou atrasado, estamos com mais de 20 minutos atrasado, mas o Senhor vem dizer para você, hoje, se me prestar atenção, sua alma terás vida. Por isso Ele quer sacudir o seu coração e dizer a você: não negue a fidelidade ao nome de Jesus. Não negue a fidelidade ao nome dele. E mais, não tente fugir do teu espaço sagrado. Não deixe a opressão tomar conta do seu coração. Confie no espaço aonde o Senhor te vê. Abençoe a tua cidade, abençoe a tua casa, abençoe o estado que você está e abençoe nesse momento no nome de Jesus. Peça ao teu anjo da guarda que te auxilie. Abençoe neste momento. E você tomará consciência que o Senhor não vai dar para você o sentimento que tomou conta de Elimeleque: fugir de Belém, sem ter uma consulta próxima do Senhor. E foi buscar Elimeleque provação forte para a sua vida. Fugir da situação. O Senhor vem dizer: não vai fugir da situação de crise, porque Ele está colocando óleo na fechadura, o óleo do Espírito dele, que tem poder para abrir porta para você. É isso, Isa. Sim, e é muito interessante quando você traz isso, porque realmente Elimeleque resolve tornar-se um imigrante a outras terras. Então ele foge, ele toma essa posição e essa opção para a sua vida de uma forma impensada, vamos dizer assim, movido por esses medos, desesperos e até mesmo vontades de prosperar, se dar bem, crescer no âmbito onde ele via que ali em Belém já não dava mais para crescer, porque veio a fome, toda essa situação, e é como Edson disse, ele traz para sua vida e caça para sua vida, vamos dizer assim, uma situação pior do que a crise que estavam vivendo. Então é muito interessante porque essa passagem vem para nos chamar a atenção. Nós não podemos agir dessa forma de querer fugir, não esperar em Deus, confiante, firme. Nós não podemos tomar essa atitude, porque é interessante que se nós olharmos para a vida de Elimeleque, nos lembra muito, por exemplo, Ló, que era primo de Abraão, que também tem esse ímpeto de, por causa de uma crise com a mulher, enchendo os ouvidos dele, e a situação ali com o tio, né, e no acampamento, ele resolve, né, movido por isso, ir para a cidade de Sodoma e Gomorra, né, ir para a cidade de Sodoma e Gomorra para crescer, e lá ele também encontra um fim trágico. Lá também ocorre, né, da sua mulher virar estátua de sal, depois ele ter que fugir, né, da cidade por causa do intermédio de Abraão junto a Deus. Então nós vemos essa comparação, nós vemos esse chamado que o Senhor tem para nós de observarmos, de termos a nossa espera no Senhor nos momentos da crise, porque Ele provê. E é até interessante que quando vem para nós
no tema da live, né? Seja firme na crise, Deus proverá. Não tem como nós não nos lembrarmos da fala, né? Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará, que é uma verdade, mas ao mesmo tempo muitas pessoas usam só como jaculatória, da boca para fora, não tomando posse. E nós vemos na vida de Elimeleque, ele não esperando em Deus, então ele indo para se refugiar, né, migrando para essa outra cidade, uma cidade que mais um trouxe para nós, totalmente desgarrada de Deus, totalmente fora, uma cidade pagã, uma cidade que cultuava toda um sacrifício de crianças, uma cidade totalmente profana, e lá ele encontra com a morte. Então ele foge da crise porque achava que era ruim aquele momento de fome, de tribulação, e acaba encontrando algo muito pior. E o Senhor vem nos chamar a atenção a isso. Quantas vezes nós fugimos de uma crise, de uma situação, de um processo, de alguma coisa que está ocorrendo nas nossas vidas e que está nos impedindo de progredir, de ir para frente, de ter esperança, porque entre os desesperos e tudo mais, e nós nos encontramos com coisas muito piores, situações muito mais graves, por causa desse nosso ímpeto, por causa dessa nossa falta de afinidade, perseverança e permanência em Deus e no lugar que Ele nos colocou. E está aí uma boa pergunta para nós hoje. O que nós fazemos na hora da crise? Nós agimos como Elimeleque, nós fugimos, nós queremos nos esconder, nós temos esse ímpeto, né? esse sentimento que vem e nos controla e faz a gente esquecer das promessas de Deus, da fidelidade que temos que ter em Deus, da fidelidade que Deus tem para conosco e de que nada vai sobrevir sobre nós. Ele deixa isso muito claro na sua palavra, que Ele permite a tentação, Ele permite a prova, mas Ele não permite e não nos desampara, não deixa que perecemos, assim como aconteceu com Jó, por exemplo, quando Deus permite que o inimigo tente Jó, mas não permite que ele morra, e depois vai lá e dá para Jó triplicado, multiplicado aquilo que ele tinha, que ele perdeu em todas as situações. Então é muito forte a gente ver isso, porque em muitos momentos de crise nós queremos nos isolar. Então como que nós hoje enfrentamos uma crise quando ela acontece? Nós somos esses que querem se isolar, fugir, se esconder, como aconteceu com Elimeleque e a sua família. Ele levou junto com ele os seus. Nós temos esse ímpeto de fingir que não é conosco, de nos isolar internamente e também exteriormente, nos isolar do convívio das pessoas, nos isolar do nosso ser, fugir para outro. Por exemplo, eu estou passando por uma situação financeira, é uma briga, é uma crise, e eu vou fugir porque eu acho que os problemas não vão me seguir, que lá os problemas vão acabar. Então como que nós estamos fazendo? Por exemplo, se a crise é na empresa, muitas pessoas mudam até de personalidade. Era uma pessoa paciente, amorosa, comunicativa, se torna alguém irritadiço, preocupado, estressado, pavio curto. Ou arruma um culpado. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, não está dando certo por isso. Nunca olha para si, vendo as suas atitudes erradas, vendo as suas atitudes que cooperaram para aquela crise acontecer, que cooperaram para aquela situação acabar estando fomentada, né? Estando tão grande, tão catastrófica na sua vida. Se é na saúde, por exemplo, muitos entram em depressão e vem as lamúrias, questiona a Deus, reclama com o Senhor. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E não olha que muitas vezes, é uma diabetes, é um colesterol alto, é isso e aquilo. Mas não olha que se alimentou de forma errada, que muitas vezes não praticou exercícios, que, eu tô com câncer no pulmão e tal, mas você fazia alguma coisa? Eu fumava todo dia, não sei quantas carteiras de cigarro. Então onde está o culpado? Entornam a culpa, jogam a culpa muitas vezes nós para Deus. Jogamos, questionamos a Deus, por que Ele permitiu isso, por que Ele fez isso conosco. Se é na parte financeira, entra em desespero muitos. Quantas pessoas tiram a própria vida, se suicidam por causa da parte financeira desequilibrada. É uma dívida, é até ligado à empresa, é uma empresa que por causa de dívidas e situações financeiras quebrou, não aguentam
e entram em crise, em pânico, em um estresse, e a mente fica confusa. E nós vemos isso claramente na passagem, até interessante, porque quando estávamos meditando, que o Edson, né, mostrou, olha que interessante, né, vamos focar para Elimelec e sua família, porque o livro de Ruth nos faz olhar muito para Ruth. Mas é interessante a gente ver o que fez chegar a Ruth, né? E quando nós vemos realmente este homem, essa família, né? O que preparou, o porquê disso tudo, por que se deixar levar por essa crise, por que, como essa trouxe para nós, por que Deus deixou essa história gravada, marcada, testificada para nós, que nós pudéssemos meditar e entender ela. Então, quando nós vemos Elimelec, que fugiu para Moabe, ele foi lá e lá foi o seu fim, onde ele achou que seria a sua vitória, onde seria melhor, onde as coisas fluiriam de forma melhor, onde viriam a bonança, vida, vitalidade, prosperidade. Lá ele encontrou o seu fim, que até aquele jargão popular, né, cavou a própria cova, né, por causa desse sentimento, porque ele fugiu para um lugar, além de fugir dessa crise, não lutar, permanecer e perseverar em Deus e sair da casa de Belém, né, a casa do pão, ele foge, ele vai para um lugar de idolatria, uma cidade tomada pela idolatria, uma cidade de vários deuses, tanto que nós vemos isso quando Noemi fala para suas noras durante a passagem, lá no versículo 8, voltem para a casa de vossas mães e para os seus ídolos. Ela fala para os seus costumes. Então era uma terra, uma cidade. Então é realmente como Ló, que sai do berço de Deus, certo, ali com Abraão, e vai para a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, para onde nós também estamos querendo fugir? Para onde nós estamos querendo nos refugiar? Onde sacrificavam crianças, faziam altares para todos os deuses, onde havia uma profanação dos corpos, onde havia uma profanação de famílias e nas riquezas, nas vendas. Era tudo muito da pá virada, como se fala hoje em dia. Então é muito forte, porque a gente vê que muitos buscam trair a Deus para servir os outros. Servir a si mesmo e servir os outros. Pelo bem da minha família eu vou fazer isso. Pelo bem da minha família, com essa desculpa de pelo bem da minha família eu vou para essa cidade idólatra. Por quê? Porque era uma cidade que enchia os olhos, crescia. Você não conhece uma cidade assim, onde tem vários desses erros, dessas situações. Mas é o point, vamos dizer assim, os olhares são voltados para aquele local. Então nós vemos muitas pessoas agindo dessa forma, traindo o Senhor na perseverança, na fidelidade. Nós vemos claramente, quando olhamos para a palavra do Senhor, quantos foram fiéis, passaram anos passando por momentos de dificuldade, de situações de crises, mas foram superados pela firmeza em Deus. Nós vemos, e isso é lindo quando nós vemos o Senhor mostrar isso para nós. Então o Senhor vem chamar-nos a atenção e perguntar para nós a quem nós estamos servindo. Nós vamos ter essa atitude de trair a Deus, fugir, nos desestabilizar nos momentos de crise, largar a mão do Senhor e correr sem rumo. Ou melhor, rumo ao desfiladeiro, rumo à queda que muitas cidades e muitas situações esperam. Então tudo por causa da crise, principalmente material, profissional, sentimental. Isso acontece, essa opção de trair a Deus para servir a outros deuses, servir ao dinheiro, à ganância, a fome de enriquecer, de ser, se aparecer, de prosperar no âmbito financeiro, faz muitas pessoas largarem e pega muito nós, seres humanos, na parte material, profissional, sentimental. Isso abala, como o Edson trouxe para nós no começo, né, colocando em oração nossos irmãos do Rio Grande do Sul, quantas pessoas não estão com o psicológico abalado, por quê? Porque perderam a sua casa, todos os seus móveis, todas as suas coisas, no profissional também, porque a empresa também está debaixo d'água, e no sentimental às vezes perdeu um ente querido, ou está com medo, ou está
E isso tudo mexe com o ser humano. E em várias outras situações. Então veja, Elimeleque, ele preferiu sair do lugar chamado a Casa do Pão. Belém, Belém de Judá, a terra do Senhor, de junto dos seus. Isso acontece frequentemente. Muitos abandonam a Casa do Pão, que é a igreja. Fogem, saem, por quê? Porque estão vendo que ele não está tendo um retorno muitas vezes financeiro. Eu tô aqui, eu oro todo dia. E até aquele jargão, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não entendendo o que o próprio Cristo traz na palavra. Que o mundo não amou a ele. Ele foi odiado pelo mundo e assim também nós seríamos. Se foram contra Cristo, se apedrejar, se crucificaram Cristo, assim por causa da cruz de Cristo, por seguirmos a cruz de Cristo e estarmos na Casa do Pão, a igreja de Cristo, seríamos assim também perseguidos. Haveria realmente momentos de crise por causa da nossa fidelidade a Deus. Então, muitos fazem isso para buscar soluções fáceis, mas que no final se tornam amargas, amargam a vida, faz com que as pessoas percam os céus dos céus, a vida no Senhor. Então é muito lindo a gente ver quando o Senhor me mostrar com esse cuidado, com esse carinho para nós nessa passagem. Olha o que acontece com aqueles que não perseveram, não perseveram na minha misericórdia, não perseveram no meu prover para elas. Então o Senhor está mostrando. E além disso, Elimeleque, ele não quis lutar na dificuldade. Então nós vemos muitas vezes nós não querendo lutar, não querendo permanecer. No primeiro não, na primeira dor, no primeiro ponto, nós já fugimos, já abandonamos. Nós vemos uma sociedade que cresce assim, uma sociedade fraca, uma sociedade frouxa na fé como pessoa, de prontidão, de firmeza, que abandona tudo, porque a sociedade vem mostrar: você errou, não tem problema, você errou, você não conseguiu, não tem problema, não precisa mais tentar. E não nos ensina que a vida é tentativa e erro, tentativa e acerto. Para criar todas as coisas, a pessoa não chegou e, vou modelar o vidro. A pessoa não chegou para modelar o vidro, para criar um celular, um livro, um papel, qualquer coisa, e acertou de primeira. É muito difícil isso acontecer. Nós, para aprendermos a ler, a andar, para andar, os primeiros passos uma criança cai. Para falar, nós falamos as palavras erradas até acertar. E tudo isso traz o quê? A perseverança, a continuidade. O Senhor nos chama para isso. Essa perseverança, essa continuidade. Então, Elimeleque, ele não fez jus ao próprio nome dele. Quando ele não quis lutar na dificuldade, não quis permanecer na terra, junto dos seus, na terra de Belém, na casa do Senhor. E o porquê? Porque seu nome, Elimeleque, significa Deus é meu rei. E ele pega e não faz jus ao próprio nome. Porque ele renuncia a soberania de Deus na sua vida quando desiste, foge, vai buscar outra terra, e uma terra que não pertencia a Deus, no sentido de que ali adoravam outros deuses. Então talvez seja justamente por isso que Deus quis que essa história fosse contada para nós. Para que nós refletíssemos. Porque muitos dizem hoje: Jesus é meu rei. Jesus é meu rei, meu Senhor, meu Deus. Enchem a boca para dizer, mas só da boca para fora. No interior não está incutido isso. Não toma essa posse. Jesus é meu rei, é o meu Senhor. Eu tomo posse, eu creio. Porque na primeira crise, esquece esse louvor. Esquece essa adoração ao Senhor. Mas louvam com alegria. Muitas vezes nós louvamos com alegria na fortuna. O dinheiro está no bolso, a saúde está em dia, a família está bem, está tudo prosperando aos nossos olhos. Deus seja louvado. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Deus é fiel. Mas nos momentos de crise, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus é tão cruel comigo? Por que apedrejamos o Senhor? Falamos contra o Senhor e proferimos blasfêmias contra o Senhor porque o acusamos daquilo que Ele não faz. Então o que somos nós? O que nós estamos fazendo? Já Noemi, mulher de Elimeleque, sogra de Ruth, tem o seu nome. O significado do seu nome é aquela que é amável, encantadora.
Mas na crise ela renuncia o seu nome. Então o Senhor vem mostrar nessa história e no significado do nome de cada personagem dessa história o que acontece numa crise. Aquela que era amável, encantadora, e a gente vê que Noemi é uma pessoa amável realmente, encantadora, pela forma que ela trata as noras, pela forma que ela, e no decorrer da história de Ruth, como ela está ali com Ruth. Mas no momento da crise, do luto, da perca dos filhos, e antes disso passar pela crise da fome em Belém, ela perde essa fidelidade, ela perde essa amorosidade, esse encanto. E no momento da crise ela renuncia o seu nome, a sua identidade. E pede para ser chamada de Mara, que significa a amarga. Tanto que se nós vermos, é tão forte, porque quando o povo estava no deserto, que reclama, que está com sede, há um rio, uma lagoa, e se chamava Mara. Tinha no nome a palavra Mara, porque era a água amarga. E o Senhor pede para Moisés jogar o cajado na água e ela vira doce, potável, estômago. Então era uma água amarga e ela pede para se chamar assim de Mara. E muitos na crise não gostam, então nem que chame, realmente não gostam que chame o nome. Não quer saber da sua identidade, não quer ouvir os outros preferirem o seu nome. Quando uma pessoa vem, seu João, dona Noemi, não, deixa eu, não quero saber, não tô bem, não me chama. Ou, já vem me chamar, já vem me chamar. Não quer ouvir o seu nome, por quê? Porque o nosso nome é a nossa identidade. O nosso nome nos faz recordar quem nós somos, toda a nossa história. E o nosso nome fica para a história, realmente, de nós mesmos e das nossas gerações. E além disso, muitos não querem que converse, não querem que os outros venham conversar. Porque que se fechar num mundo de reclusão, de murmuração, de indignação? Ela não queria. E muitas vezes entra num processo de semblante fechado. Muda totalmente, não é aquela pessoa que vive numa constância no Senhor, com fidelidade, entrega, que nos momentos de crise tem um semblante neutro. Neutro no sentido de um semblante suave, tranquilo. Você olha, meu Deus, não parece que aquela pessoa tem isso. Quantas vezes a pessoa que a gente conhece, eu me lembro de uma mulher que ela tinha câncer. E jamais saberia que ela tinha câncer se ela não tivesse careca, assim, né? Não tivesse perdido os cabelos, tivesse com lento. Porque era de uma felicidade, era de uma alegria, era de um carinho, de uma prestação ao outro, que não dava para imaginar que aquela mulher, aquela pessoa estava passando por essa luta, por essa crise em sua vida. Tornam-se assim amargos muitos. E o Senhor vem nos chamar a entender e olhar para nós mesmos como que nós estamos agindo nas crises. Nós somos firmes. E ela reclamou de Deus, culpando a Deus. Mas não queria olhar para o retrovisor. Não queria ver a sua história anterior, o que ela tinha feito, o que o marido tinha feito, a decisão da família. E até mesmo, se ela olhasse para o retrovisor, e olhando para o retrovisor dessa família através dos nomes, que é muito interessante isso, nós vemos que era uma família que deu para o seu, Elimeleque e Noemi deram para o seu primeiro filho o nome de Maalon, que significa estar enfermo. E era um tempo em que os nomes eram de grande importância, porque retratavam a moral daquela pessoa, sua personalidade, ou até mesmo um acontecimento. Como por exemplo, aconteceu com... Ai, meu Deus do céu, perdão. Esqueci o nome. Enfim, como acontece com muitos na Bíblia, mostrando... eu dou esse nome porque tem uma passagem na Bíblia que fala que é o filho da dor. Jabes, obrigado, meu Deus. Jabes. Sua mãe deu o nome pra ele de Jabes porque significa o filho da dor. Porque quando ela deu a luz, ela estava doendo. Então tem vários e vários significados. Então, provavelmente esse menino passou por alguma enfermidade, alguma situação quando nasceu.
E o outro segundo filho se chamava Quilion, que significa enfraquecido. Então mostrava já aí que essa família era uma família que dizia honrar a Deus, mas só nas palavras. Porque não abençoou os filhos. Não colocou nos filhos um nome abençoado. Por exemplo, como Noemi, amável, encantadora. Ou até mesmo Elimeleque, Deus é rei, Deus é meu rei. Não, colocaram já nomes sofridos. Então nós vemos uma família que já tem uma história. Então depois culpar a Deus. Então por isso que nós temos que olhar para o retrovisor. Quais são as nossas condutas? Quais são as nossas atitudes? E por que nós estamos vivendo essas crises? Por que está acontecendo isso? Ou por que não? Então não, me coloquei diante de um espelho, como diz Paulo, e estou vendo, mas não é culpa minha, mas por quê? É ter essa conversa interior que na verdade não é somente nossa. É uma conversa que o Espírito nos conduz a ver os nossos erros, os nossos acertos. E é muito interessante que ou a gente vê que era uma família que dizia honrar a Deus, mas só nas palavras, então só da boca para fora. E a gente vê que eles honravam a Deus de alguma maneira, porque nós vemos isso em Ruth, na influência que aquela família e que a presença de Deus através daqueles influenciou na vida dela, ou faziam para eles só por conveniência. Ou falavam, honravam somente por conveniência. Nos tempos das vacas gordas, né? Louvar ao Senhor, como muitos infelizmente fazem. Indo até o Senhor para adorar o Senhor, para dizer sou cristão, tomo posse, somente para ver se o Senhor retribui de alguma forma. E geralmente de forma financeira. Porque nós temos, o ser humano foi incutido no ser humano pela sociedade, infelizmente, essa ganância, esse desejo pelo ter, pelo ser. Nessa influência tão triste do Senhor desse mundo, que é o dinheiro, porque Cristo fala para nós que o Senhor desse mundo é o dinheiro, são os bens, são as riquezas. Já as noras de Elimeleque e Noemi tinham no seu nome Orfa, que significa firmeza, e Ruth, que significa amizade. E ambas fizeram jus ao seu nome. Nós vemos Orfa sendo firme, não, nós não vamos abandonar. Mas ela acata o pedido da sogra, da ex-sogra ali naquele momento, e volta para a sua terra. Já Ruth, ela coloca em prática a amizade, que é o que condiz ao seu nome. Estreitando cada vez mais esse vínculo com Noemi, que não era mais nada dela. A própria Noemi deixa isso claro, mas ela coloca em prática aquilo que muitas vezes nós não colocamos, que é amar o outro. Além de nós mesmos, é doar a vida. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. E não só de forma literal você morrer por alguém, mas é você doar a sua vida. Então, Ruth, ela coloca em prática e faz jus ao seu nome. Então é muito lindo quando nós vemos o Senhor trazer para nós esse tema, esse impulsionamento do nosso ser, chacoalhando-nos a dizer, seja firme, eu vou prover. Os momentos de crises, de tribulações passarão. Então é muito lindo quando a gente vê o amor e a misericórdia de nós através dessa passagem. E o que você diz mais, Edson? Quando vemos o amor e a misericórdia de Deus sobre nós, isso é fato. Quando olhamos para o tempo em que os governantes da região de Belém viviam, tinha vencido os tempos, pois foi tempos difíceis de governâncias, de corrupção, de transgressão, de abandono dos princípios da lei divina, numa forma de cada um dividir e massacrando o povo. Quando olha para esse tempo de crise que está vivendo Belém, aquela região, que estava acontecendo naquela região, mas ao mesmo tempo, Elimeleque já estava vivendo dentro da sua casa antes de fugir, antes de virar um nômade e ir para Moabe, uma cidade um lugar aonde adorava deuses e sacrifícios. Era um povo rebelde, como bem diz Isaías, assim como Sodoma e Gomorra. O que acontece? Elimeleque já vivia uma crise existencial, psicológica, de vivência de uma aparência de alguém que temia o Senhor,
Tanto é que nasce um filho. E ele coloca o quê? O nome, não é? De enfermo. Enfermo. O outro nasce, é fraco. Então, a tendência do coração, o sentimento e a mente já estava em crise. Mas ele tinha fome do ter. Ele queria mais. E ele vai atrás de bonança e encontra a prova. Porque não estava pronto no Senhor para passar por aquele tempo de crise. Isso fica claro para nós. Quando olhamos para todo o processo desse capítulo de Ruth, do livro de Ruth, do capítulo 1, fica claro no verso 6 também, quando retratava Isa sobre Noemi e suas noras. Noemi veja, depois que sofre toda a situação, todas as provas em Moabe, aonde ela perde marido, perde os filhos, perde tudo, ela fica sabendo, lá em Moabe, que o Senhor estava visitando o povo de Belém e derramando a bênção. E o pão voltou a Belém. A prosperidade estava acontecendo novamente em Belém. Veja, a notícia correu na região, que Belém voltou a ser uma terra abençoada, que o Senhor voltou os seus olhos, que o pão estava jorrando em Belém, que o maná estava acontecendo em Belém. Ela fica sabendo disso. Então veja, para alguém que estava ali no momento de crise, de uma prova tremenda, tinha perdido tudo, mas ela fica sabendo o que ela faz, que o Senhor visitou, ela quer voltar. Ela volta, ela quer voltar, ela toma uma atitude de querer voltar. Então, veja, se ao mesmo tempo, se não tivesse ficado sabendo Noemi, se não tivesse acontecido, ainda Belém tivesse no tempo da prova, voltaria Noemi? Você entende como muitas pessoas hoje buscam o Senhor por conveniência? Quer a igreja, quer estar na casa do pão, porque precisa de cura, de libertação, de situação financeira, de prosperidade, mas não está lá para adorar primeiro ao Senhor, para glorificar o Senhor, para entrar na igreja e agradecer pela casca da banana, sabendo que muitos, ou melhor, agradecer pela banana, sabendo que muitos não têm nem a casca. Agradecer pela farinha, que muitos não têm nem o aipim. Você compreende como muitas vezes o Senhor olha como nós estamos agindo no tempo de crise, se estamos sendo para com Ele indiferente. Não é diferente hoje, grande parte, quer as bênçãos de Deus, quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Por quê? Porque eu quero na igreja, eu quero fazer parte desse povo cristão, eu quero fazer parte desse povo que serve ao Senhor. Eu quero fazer parte de estar no meio, porque eu preciso de bênção, porque eu preciso de pão, eu preciso prosperar, eu preciso que as coisas para mim dê certo. Mas não quero saber de estar afinado com o dono da bênção, com Jesus. E por quê? Porque estar afinado com o dono das bênçãos, com a fonte da bênção, requer sacrifício. Veja, Elimeleque sai e vai ao encontro das provas do seu fim. Mas o povo, o resto, a maioria do povo ficou em Belém. Diante de um sacrifício, ainda com tudo aquilo de sofrimento, servindo ao Senhor. Esse é o problema. Assumir Jesus como Senhor da sua vida, da minha, da nossa, é sacrifício, é renúncia,
é renúncia, porque diz a palavra que é na hora da prova que o Senhor nos experimenta. Ou não é isso que diz o livro de Eclesiástico e em outras passagens do Evangelho? Quando o Evangelho, o próprio Espírito Santo vem dizer através do livro de Eclesiastes, de um povo que vivia, e diz Eclesiástico 2, quando entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor, prepara a tua alma para a provação, humilha o teu coração e espera com paciência. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a sua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer na dor, firme, na humilhação, paciência, pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata, e aqueles que dedicam a Deus no momento da provação. Orienta bem o teu caminho, diz o Eclesiástico 2. Conserva o temor de Deus, desde a sua juventude, a sua alta idade. E Deus diz o quê? Enriquecerá. Mas veja, é justamente neste momento de ficarmos, quando o Senhor olha e para ver aonde está a nossa firmeza no tempo de crise, ainda que ela vem de um sistema governamental. Qual está sendo as nossas atitudes no tempo da crise? Qual está sendo? Ficar firme no Senhor. Veja, eles foram embora. Elimeleque foram embora de Belém para Moabe, pois não se contentava com o pouco. Os demais que ficou lá se contentavam com o pouco. Eles não se contentavam, eles estavam com medo. Olhava para o sistema, olhava para a situação. Não, eu não quero ter o pouco. E ele vai em busca do muito. O que ele encontra é provação. O que ele encontra é o seu fim. O que ele encontra é desgraça. E por que volta depois? Por que Noemi resolve? Porque ficou sabendo que o Senhor estava derramando o muito. Mas voltou com um alto preço em seus ombros. Voltou com um pagamento caríssimo em seus ombros. Voltou porque o boleto da infidelidade, da falta de perseverança no tempo de crise, é caro. A crise tinha chegado a Belém, sim, mas não era só para a família de Elimeleque, mas era para todo um povo. Era para todo um povo que a crise tinha chegado. Elimeleque some. Ele foge, ele vai buscar, ele quer mais. E aí, só que ele vai e ele não imagina que está indo contra a prova, para um lugar onde um povo, de um lugar de Moabe, onde um povo servia a outros deuses, tinha costumes de idolatrias, de sacrifícios. E ele vai se juntar, a conviver, a ter aquela cultura contrária aos desígnios de Deus. Mas não quer, e não imagina que enfrentaria grandes provas. Eis é o problema. Hoje pessoas querem e dizem até que tem Deus. Em muitos lugares, em muitas cidades, se proclamam que tem Deus e diz que Jesus é o Senhor, mas ao mesmo tempo que tem um pé com o Senhor, tem práticas que abominam as leis do Evangelho. Vivendo com ideologias, vícios, pecados, orgias, numa forma de uns sodomitas. E depois aponta o dedo para Deus, tentando recriminá-lo por causa de provas, como fez Noemi. Quando olhamos hoje, vemos tantas desgraças, tantas situações acontecendo em alguns lugares, cidades, estados, mas o povo é incapaz de olhar. E muitos hoje pagam por causa de um sistema corrupto, um sistema que massacra o povo, paga muitas vezes até mesmo por falta de pastores, de espiritualidade refinada. Quando olhamos hoje cidades, olhamos para o nosso país, cidades onde proclamam um Cristo Redentor,
proclamam Cristo Redentor como imagem única, que vendem para todo mundo a imagem do nosso país, mas ao mesmo tempo esta cidade, esse estado, proclama em seus carnavais Cristo sendo espezinhados nas avenidas por Satanás, um teatro à luz aberta, com orgias, com corrupções, com drogas, com vícios. Não querem provas, servindo ideologias com sistemas que muitas vezes vai massacrando. Na hora espiritual, familiar, tirando o conceito de família. Na ordem de ensino, massacrando crianças. O povo que caminha como ovelhas sem pastor. Muitos lugares que aparentemente pode ser olhado como Moabe. Como Moabe. E muitas pessoas achando que Deus não vê. Olhando como se Deus fosse surdo e mudo e cego. Que não está vendo, vão se deixando se levar e vão levando, vida leva eu, e vai achando não tem. Não, Deus perdoa. Deus é o Nícono. Nícono, ele é o cordeiro, mas o lobo. A misericórdia e a justiça no mesmo Senhor. Planta, colhe aquilo que planta. Mas hoje não querem colher. Pessoas plantam limão e querem colher uva e doce. E depois reclama da crise. Depois reclama da prova. Reclama e aponta o dedo para Deus como fez Noemi. Trocando, renunciando o seu próprio nome. Como diz o livro de Isaías 43. Quando o Senhor diz, eu te chamo pelo nome, és meu, eu te amo. Eu te amo, te chamo pelo nome, és meu. E muitas pessoas, no momento de crise, às vezes dentro da própria família, Joaquim, vai te encher o saco, desculpa o termo. Não estou de boa conversa, fica me chamando o meu nome. Tem pessoas que começam a renunciar isso. Veja, o povo que ficou em Belém, aquele povo que ficou, e fica nítido aí, automaticamente se autoajudaram. Se autoajudaram, porque quando Noemi volta, encontrou um povo alegre. E foi recebê-lo, porque ficaram, perseveraram e foram agraciados com o pão novamente ao povo de Belém. Veja, esse povo se ficou porque se autoajudaram. E hoje falta isso, corações fraternos. Olha o que hoje acontece. Olha quantas desgraças. Hoje o Brasil está sendo chacoalhado. O país está sendo chacoalhado, sendo chamado a unir com irmãos que estão sofrendo no estado do Rio Grande do Sul. Mas não é só a catástrofe de águas, de enchentes, de destruição de casa e pessoas que perderam a vida no Rio Grande do Sul. Mas tem pessoas perdendo a vida em outros estados por causa de drogas, por causa de bebidas, por causa de estar afastado de Deus, vivendo uma vida de luxúria, de pecados. E são esses mesmos que apontam o dedo para o Senhor. Apontam o dedo para o Senhor como fez Noemi, dizendo que Deus é cruel, como se a culpa fosse dele. Não olhando aquilo que diz a próprio Evangelho, no livro de Tiago, Deus é inacessível ao mal. Deus não castiga ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e alicia, diz Paulo. Então, no momento de crise, o que eu preciso fazer? Uma retrospectiva, voltar para dentro de mim e me conhecer como eu sou conhecido, fazer uma contabilidade da minha vida espiritual e minha vida mundana, colocar a balança e ver qual que é que está pesando mais, da minha vida de fidelidade e de infidelidade para com as coisas de Deus, da minha vida de caridade, da minha vida de ganância, da minha vida de perdão ou minha vida de ódio.
Da minha vida onde eu coloco a língua como uma espada, ou sou aquele que coloca palavras que é afável? É um tempo onde o Senhor nos chama a uma contabilidade dentro do tempo, quando olhamos para a crise, quando a nossa plantação está alta, mas ainda não vimos a semente. Porque se nós fizermos o nosso possível, o Senhor fará o impossível, como disse a Isa na live passada. Tanto que quando Noemi volta, quando Noemi chega a Belém, eles recebem Noemi com alegria, mas Noemi estava amarga. Amarga, tão amarga que ela quis ser chamada de Mara, que significa amarga. Ela não aceitou. E Noemi, amarga, e começou a recriminar, renunciando o nome. Não me chame de Noemi. Muitos também não admitem às vezes voltar e recomeçar por falta de humildade, porque o orgulho é grande. Muitos não aceitam voltar. E se volta, volta com ranço, volta com ódio. Se vai recomeçar, recomeça com raiva. Noemi voltou para recomeçar, mas estava com raiva. Com raiva. Tanto que ela diz, não me chame de Noemi. E começou a colocar culpa em Deus, em tudo que ele fez para ela. Noemi estava amarga. Quantas pessoas que em casa, e na rua, no trabalho, na empresa, dirigindo no trânsito, são pessoas amargas. Que colocam o dedo da buzina e não tira. E que está pronto para falar um palavrão. Quantas pessoas andam na rua, se tem alguém na frente, começa a criticar tudo. Em casa, aí levantei com o pé esquerdo, me enche, bate porta. Por causa de uma situação financeira ou por causa de uma porta que está se fechando porque o trabalho exige muito. Quantas pessoas reclamam de tudo e de todos? São pessoas amargas. Pessoas que muitas vezes lutou para vencer e de repente ainda não deu seus projetos e se revolta com a vida e com o tempo e com as pessoas. Veja, eles receberam Noemi. Noemi estava amarga, pois não suportava ver os que ficou e passou pela prova e passou bem. Sabe aquela música que cantam por aí? No tempo da prova não me ajudou, não é? A música da prova é bonita, eu não sei a letra agora, mas é uma música. No tempo da prova alguma coisa não me ajudou, mas o Senhor fiel, para a minha fidelidade, o Senhor me levantou. Noemi viu que aqueles que ficaram, passaram, foram perseverantes no tempo da crise, passaram pela prova. É como o filho pródigo. Ele renunciou tudo e foi em busca de sofrimento, de se alimentar com os porcos. Caiu no mundo. Foi viver as ideologias que o mundo vende. Foi viver as ideologias que o mundo apresenta. Ele queria isto. E ele foi. E a liberdade do pai. Vai, filho. Tu queres ir? Vai. Mas ele teve que voltar. Ele teve que voltar e reconhecer diante do pai que ele foi miserável nos seus conceitos, que ele não pensou e que ele não devia ter saído. Veja como é importante olhar para dentro disso. Quantos hoje migram, quantas pessoas migram, não só para uma outra cidade, mas para outro estado, para outro país. Migram para outros lugares por causa de ganho, quer ganhar muito. Migram para estrangeiros porque quer ganhar, porque lá em dólar, lá em isso, tem que ganhar, é muito. E lá paga um alto preço, longe dos seus pais, de suas mães, longe da sua cultura, da sua liberdade. Trabalhando, se arrebentando 10, 15 anos, para depois voltar a comprar isso e comprar aquilo, mas foi 10, 15 anos jogado para trás. Não sem vida, porque não fez um projeto para estar naquele lugar. Sofrem a distância, sofrem a solidão, a distância de amigos, de costumes, da gastronomia, tudo por causa do ter,
do ter e do ter, mas se arrebentam as suas vidas, além do necessário, deixando de viver. Veja como o Senhor nessa tarde vai nos dizer, e talvez eu já possa dizer, imaginar o que você possa estar pensando. Tá, mas Edson, já vou responder. Quantos hoje migram para terras por esses lugares, por causa de ganho? Sofrendo essas instâncias, essa situação, deixando de viver. Deixando de viver. Diferente, veja, é bem diferente. Agora eu respondo, tá Edson, mas muitos se dão bem quando vai para outros lugares. Eu concordo. Sabe por quê? Porque houve uma preparação. Houve uma preparação para estar naquele lugar. Nós vemos quantos testemunhos de pessoas que foram para outros países e sofrem, e já estão lá, estão se arrebentando. E muitos dizem, é melhor não, é melhor se preparar para vir. Não venha de qualquer jeito, que vai sofrer aqui. Quantos testemunhos? Porque falta uma preparação, não só psicológica, não só financeira, mas espiritual. Porque vai enfrentar novas ideologias. Veja, Elimeleque aventurou e pagou caro por isso. Pagou caro. Veja, quais são suas aventuras? Noemi trazia com ela um grande fardo de perdas quando voltou para Belém. Olhe nesse momento para você. Quais são os seus fardos? Que fardo você tem ainda que precisa ser jogado fora? Olhando de repente para a vaquinha que perdeu. Sabe a história da vaquinha? Que o monge pega o discípulo, sobe no cerrado, caminha com ele e vê uma família. Levantando de manhã, tira o leite da vaquinha, o outro vai fazer o leite, o outro passa a escova na vaquinha, vai dar gramado para a vaquinha e ali aí o discípulo diz para o mestre, que coisa linda, que família unida. É, unida. Viu, mestre, como eles se amam? Estão tudo ali, ó, tirou o leite, outro está fazendo o queijo, estão ali escovando a vaquinha, outro estão ali. Eles vivem disso. É, pois é. Daqui a pouco o mestre diz para ele, vai lá agora, vai lá, deixaram a vaquinha, pega essa vaquinha, não deixa eles verem, e joga ela no abismo. Joga essa vaquinha no abismo. E assim o fizeram. Ele foi escondido contra a vontade. Não, mestre, mas você vai me obedecer. Jogou a vaquinha no abismo. O mestre pegou ele e voltou para o convento, para o mosteiro. E tempo depois, aonde o discípulo nem lembrava mais, o mestre pegou ele para caminhar novamente. E parou exatamente no mesmo lugar. E ali mostrou, olha que lindo aquela família. Nossa, mestre, olha, tem alguém saindo ali com o carro cheio para vender frutas e legumes. Olha ali os gados, olha ali as ovelhas. Nossa, mestre, uma família que trabalha. O discípulo não tinha percebido. Aí o mestre diz para ele, vai lá e pergunta para aquela família, cadê a vaquinha que eles tinham? E ele, mas mestre, é aquela família, vai lá e pergunta. E ele foi vendo que era aquela família, e quando ele pergunta, cadê a vaquinha? Cumprimentou eles, abraçou e disse, vocês tinham uma vaquinha, cadê aquela vaca? Ah, aquela vaca caiu no abismo. Nossa, e aí? Aí nós chegamos no momento de achar que tínhamos que fazer algo. Nós tínhamos que buscar solução, sem precisar sair daqui. Nós vimos que nós estávamos muito centrados naquela vaca. Nós víamos solução somente naquela vaca. Nós não vimos que tínhamos outras opções aqui aonde estávamos. E eles viram como prosperou. O problema é que estavam tudo voltado para a vaquinha. De repente você está lamentando pela vaquinha que você perdeu. Pelas coisas que ficou. E o Senhor de repente está querendo mostrar para você que existe opções, que existe meios, que existe vertentes aonde você pode acontecer na sua vida. De repente você está se arrebentando, deixando aqueles que você ama. E não quer voltar a recomeçar, a fazer tudo de novo. E deixando de viver. E está pagando caro, um alto preço. Veja, um sonho que de repente foi mal sonhado, mal projetado, que se tornou um fracasso. E você se martiriza por isso.
Veja, eles saíram de Belém por causa do financeiro, por causa da dificuldade. Elimeleque saiu com sua família de Belém por causa da dificuldade, por causa da crise. Veja, em Moabe, ele achando que ia ganhar, ele foi em busca das facilidades, mas perdeu a alegria, perdeu a vida, perdeu tudo. Ele e os seus filhos. E ela ganhou o que? Um grande fardo, porque ela aceitou isso. O que Jesus diz no Evangelho? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, perder a sua paz, a alegria, o coração. Você quer muito, mas não se contenta com pouco. Jesus diz ainda, se fores fiel no pouco, diz no Evangelho, serás fiel no muito. Mas se não fores fiel no pouco, não serás fiel no muito. Essa palavra é de Jesus, não é minha. A pergunta é, na crise, você está sendo fiel nesse momento ao Senhor, nesse tempos de vendavais, aonde você vê notícias, mídias, sistema, às vezes aonde você está, no trabalho, está difícil. É dívida, é um negócio, é um sonho, é um projeto que não está se desenrolando. É neste momento que o Senhor te chama para um diálogo de espiritualidade, de afinidade, para que Ele possa, no Espírito Santo, te dar um novo horizonte, uma nova luz. O que diz Isaías 55:3? Se me prestar atenção, vossa alma tem vida. Se me ouves, diz ele, terás vidas. Veja, Elimeleque saiu das suas terras sem consultar a Deus. Elimeleque saiu sem fazer uma consulta com Deus. Aí você vai dizer, mas eu estou sabendo que você era lá do Paraná. Sim, eu era. E hoje adotei Santa Catarina como estado. Mas interessante, e aí, Edson? Foi planejado? Foi no Senhor. Tinha o desejo um dia de outro estado, mas esperei o tempo de Deus. Estava bem empregado, família, filha, tudo certinho. E numa véspera de Natal, eu orando de joelho em frente a uma igreja da cidade de Paraguaçu Paulista, faltando 5 para meia-noite, véspera de Natal, eu de joelho com a minha Bíblia pedi ao Senhor uma palavra. E nem imaginei que seria aquela. Eu pedi uma palavra para o próximo ano. E o Senhor diz, eis que te envio. Veja, eis que te envio entre as montanhas e entre os mares. Eu falei, nossa, vou pregar em Santa Catarina. Vou fazer missão. Mas aí no contexto da palavra ele diz, lá armará sua tenda. Eu falei, pronto. Lá armará sua tenda. E não se preocupe, prosperará. Uma semana depois eu estava pegando o carro, deixando tudo e vindo aqui, já para alugar uma casa. E eu sabia que era a ordem do Senhor. E tudo como o Senhor disse, planejadamente, aconteceu. Aconteceu. As bênçãos do Senhor veio sobre mim e sobre minha família. Então, veja, Elimeleque não teve uma consulta com Deus. É aí que está. Veja, você está olhando para a crise e achando que ela vai te massacrar. Olhe para mim, olhe nesse momento, pensa. Você está olhando para a crise, pense em Davi. Davi estava ali, junto com o povo de Saul, fazia parte da linhagem daquele povo de Deus. De repente, uma grande crise. O grande Golias, o grande gigante. E Saul tremendo de medo, o exército Saul tremendo de medo. Davi viu o quê? Que o problema não era de Saul, não era do soldado, mas era de todo um povo. Porque se eles perdessem, todo um povo sofria. Saul não estava alistado no exército, mas Saul, ou melhor, Davi. Mas Davi toma a incumbência, dizendo, eu faço parte desse povo. E Davi disse o que para Golias? Tu me vens com armas, tu me vens com a sua gana, tu diz que vai fazer isso e aquilo, tu me vens com a tua espada, eu vou contra ti com o meu Senhor. A questão é, você está olhando para a crise e achando que ela é maior do que tu. Golias era 5 vezes maior do que Davi. Davi olhou para aquela crise que podia massacrar todo um povo
e vendo toda a forma com que Saul conduzia o povo, Saul estava meio desequilibrado. E mesmo assim, Davi olha para Golias e diz: eu vou. Como é que você olha para o sistema, para o país? E como que você olha para a crise que está acontecendo na sua vida? É a pergunta que o Senhor faz para você nessa tarde. Veja que Deus usou da sua misericórdia e fez o maná voltar para Belém. Fez o maná voltar para Belém. Será que você não pode ver que de repente, nesse momento, o maná vai jorrar novamente na sua vida? E que o Senhor está colocando o óleo do Espírito Santo na fechadura da porta que estava enferrujada, aonde a chave não está entrando, está enferrujada, mas o Espírito Santo do Poderoso, com o seu óleo, vai lubrificar para abrir novamente as portas. O que está faltando? Qual é a sua intimidade e interação com Deus? Qual é a sua proximidade? Qual é a sua forma de renúncia, de jejuns? É o jejum da facilidade? É o jejum da conveniência? É o jejum de ficar de joelhos mais em cima de um travesseiro? Veja, o Senhor está nos chamando neste momento para que você, nós olhemos para a crise. Eu não sei quais são as crises que você se depara, ou que está se deparando agora, se é espiritual, se é material, se é profissional, se é familiar, se é social, ou se é uma dor, se é um tempo de crise. Mas o Senhor quer que você olhe como Davi olhou para Golias e disse: eu vou contra ti com o meu Senhor, honrando o nome do Senhor. Veja, não tenha medo. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo que não está sendo fácil. Deus está vendo que você muitas vezes tem se ralado. Ou você acha que Deus é cego, é surdo e é mudo. E que a mão dele está amarrada, é impossível. Ele diz em Isaías 45, eu sou um Deus, eu não tenho rival. Não, eu sou um Deus sem rival. É eu que digo o que vem fazer. Ele disse para Ciro, olha o que ele disse para Ciro. Por que você está me pedindo conta de como eu vou trabalhar na sua vida? Tu és um vaso entre os vasilhames. Eu te conduzo, sou eu que digo e te conduzo. Sou eu que quebro ferrolhos. O Senhor está dizendo para ti neste momento que Ele quebra ferrolhos. Ele é um Deus sem rival, mas Ele quer que você, nós, temos Ele em verdade e em espírito. Que trazemos Ele em verdade, que sejamos são do medo. Ai, nossa, o que foi lá fora? Eu não sei. Ai, meu Deus, não. O Senhor quer aquele que no momento que a prova vem, Senhor, sei que não é fácil, mas estás comigo. E falo isso. E se falo, é porque já tive. Veja, se eu falo isso, eu falo com propriedade. O Senhor está chamando você. O Senhor está chamando você para uma reconectar. O que é reconectar? Aquilo que Jesus disse. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Vai, aonde está a tomada? Procure aonde está a tomada. Pegue o fio, vai conectar. Conecte aonde está a tomada. Que tomada? Aonde foi que errou? O que foi que fez? Refaça. Comece. Jogue o orgulho no bueiro do lixo. Jogue o orgulho. Jogue a vergonha. Quando eu estava sofrendo por uma depressão tremenda, uma depressão que eu tinha medo de tudo, eu andava nas ruas apalpando os muros. Era uma tremedeira, o testemunho é grande. Mas um dia, 5 horas da tarde, ônibus passando cheio de gente, eu me ajoelhei na calçada e o povo olhando, e eu renunciei e disse: Senhor, essa depressão não é minha. Eu tenho live que eu falo sobre isso. É cumprido o testemunho. Eu falei, olhei o esgoto e falei: jogo aqui, Senhor, essa depressão. Levantei e hoje, assim como estou, eu vinha sofrendo há um tempo com depressão. Medos desnecessários. Qual é a depressão que está tomando você? Diante da crise que de repente, depressão, opressão, medo. Veja o que o Senhor está dizendo para você. Não tenha medo.
O nosso Brasil é uma terra abençoada. Ela é uma terra que foi consagrada como terra de Santa Cruz. Uma terra aonde o sinal sagrado foi proclamado. Porque na cruz, grava isso, na cruz, tudo que era impossível para você, para mim, para nós, ficou na cruz. A partir da cruz, tudo nos tornou possível ao que crê. Não é isso que Jesus diz em João 3? Assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo que nele crê, não pereça. Olha, mas tenha vida e vida eterna. Tenha vida e vida eterna. Olhe nesse momento para o Senhor. Nesse tempo de crise. Olhe para a tua pátria, para a tua cidade, para o teu bairro. Quando você volta para o texto, para o livro de Ruth, que é o tema dessa tarde de hoje, quando você olha para o livro de Ruth, neste momento agora, vamos tomar como exemplo agora, já que o livro que o Senhor deixou é o livro de Ruth, e ele fez todo o processo falando de Elimeleque, olha quem foi Ruth, olha quem era Ruth. O exemplo de Ruth. Ruth era moabita, Ruth era adoradora de outros deuses, Ruth fazia parte de um povo de sacrifício. Mas Ruth conhece uma família que apresentou Deus para ela. Que apresentou Deus, mesmo não sendo muito fiel, fugindo. Mas contava de Belém, contou para ela. Ela tomou conhecimento. Nesses 10 anos de vivência com um dos filhos de Elimeleque e Noemi, ela tomou conhecimento. Veja, essa história de Ruth. Ruth mudou. E no momento da crise, sua sogra pede para ela voltar para o povo. A sua sogra pediu para ela, volte a adorar seus deuses, vai com o teu povo, volte. Quantas pessoas que por causa de crises, que por causa de situação, vão adorar ídolos, vão fazer trabalhos, vão fazer todo tipo de misticismo para poder resolver problemas financeiros. A desgraça está posta como se diante de um espelho, mas a pessoa, pela vontade do ter, é capaz de fazer qualquer coisa para ter dinheiro, até vender a sua alma. Você compreende como é muito sério isso? Noemi manda Ruth voltar para os costumes do seu povo, para os costumes. Noemi diz, não posso voltar. Ou melhor, Ruth disse, não posso voltar. Obrigado, Isa. Não. Mas Orfa volta. E Noemi diz, olha, Orfa voltou para os deuses, volta. Ruth disse, não. E quando você olha para o versos 15 do capítulo 1 do livro de Ruth, Ruth ouve todos os lamentos da sua sogra, todas as murmurações, ouve toda a sua choramingaia, por causa do fado, porque ela sofrendo o boleto do pagamento por causa de fugir, sem fazer uma contabilidade, pagando um alto preço. Mas Ruth tinha deixado o quê? Os seus costumes. Muitas pessoas querem estar com Deus, mas vivendo com coisas do passado. Muitas pessoas dizem estar com Jesus, mas vivendo e apoiando ideologias. Muitas pessoas dizem estar dentro da igreja, mas com atitudes, como diz Paulo em Gálatas 5, de libertinagens, de idolatrias, de misticismos, crendo em tudo, até numa cor de um tecido, de uma roupa, de uma planta, colocando amuletos e etc. E adorando o ter, o ser e o poder, já dando dinheiro como seu Deus. Ruth deixou os seus costumes. E ela olha para a crise, mas foi apresentado para ela o Deus Israel. Ela confia e se declara. Veja, ela confia e se declara. E olha o que ela diz. Não insista, minha sogra, comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e vá longe de ti. Aonde fores eu irei, habitarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que coisa linda.
O teu Deus, minha sogra, agora é o meu Deus. Querido e querida, veja, ela se abandona em Deus e ela não tinha mais marido. Ela e a sogra, ela estava indo atrás de algo que ela não tinha visto, uma convivência, mas ela ouviu, ela tomou posse. Você toma posse da palavra do Senhor? Tomou posse quando diz que Jesus pode tudo na sua vida, como diz a palavra, Deus é. Quando ele diz, eu sou aquele que é. Veja, daí eu te digo, se tens na sua vida, será que você não tem? O que foi uma das forças para Noemi? Foi Ruth. Eu te pergunto, você tem alguma Ruth na sua vida? Talvez não seja um Ruth, mas seja um Rafael, seja um anjo. Quem são eles? Ou você abandonou esses Ruth que você tem na sua vida e esse Rafael porque ele não tem nada para te oferecer material. Ou você está buscando os X e os Y porque ele tem ou porque ela tem. Ou as pessoas que você olha por vale quanto pesa. Veja, qual o valor que você tem dado para as Ruth na sua vida. Talvez a Ruth esteja dentro da tua casa. Lá no seu trabalho, aquela pessoa que te fala, dá apoio para você. Aquele amigo da tua rua que foi tão amigo. E hoje muitas vezes mal você fala bom dia, ou cumprimenta, ou porque está tão distante, você não usa nem os meios sociais para dizer, eu tenho saudade de você. Você é importante na minha vida. Pelos meios que o Senhor deu de comunicação, você mal o cumprimenta. Quem são as Ruth e os Rafael da sua vida? Que torce e quer ver você novamente alegre. Ruth queria ver Noemi alegre de novo. Você está percebendo? Daí eu te digo, quem são eles? Veja, será que você tem um Davi que é capaz de enfrentar os Golias com você? Um Davi que olhou. Veja, Davi não foi contratado por Saul, mas ele disse para Saul, eu vou vencer Golias por causa de você e do nosso povo, porque o nosso Deus é fiel. Saul coloca a armação de ferro em Davi. Davi não aguenta, Davi que tira tudo aquilo e diz, eu vou com o Senhor. Quem são os Davi que te apresentou Deus, que falou de Deus, e que fala de Deus, e que orou com você, e que muitas vezes hoje você se vê distante? Noemi viu que não tinha jeito e disse, então vamos comigo. Quem são esses Davi? Quem são essas Ruth? O Senhor nesse momento está chamando. Da sua linhagem, de repente da sua família, que mau contato tem. Seja nesse momento, você é uma pessoa grata a Deus por eles? Por essas pessoas que Ele colocou na sua vida e que te ajudou muito, e que tem ajudado, e que tem falado para você, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai vencer a crise. Você tem visto isso? Veja, como é importante entender nesse momento. Será que eu tenho deixado a tristeza tomar conta de você? Ruth mal sabia da linhagem futura. Veja, olha como é interessante. Observa isso. Ruth toma aquela atitude dizendo para Noemi, eu vou porque o seu Deus agora é o meu Deus. É o meu Deus. Eu sou com você. Eu estou com você. Eu não te largo. Ela disse. Mal Ruth sabia que ela seria aquela que faria parte para o nosso rei Jesus. Que foi da linhagem de Ruth que vem Davi. E de Davi vem Jesus. Você tem noção que de repente o Senhor tem um propósito muito grande na sua vida, na sua posteridade, no seu amanhã. Diante desse momento de crise, e o que Ele quer é que você olhe e diz, o Senhor é o meu Deus, como Ruth disse. Você tem noção? Ruth fez o quê? Ela focou, quando ela olha para a vida, para a situação. E ela diz, eu vou encarar,
esta crise. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa àqueles que é fiel. A promessa de Deus é para os fiel. Ruth focou no futuro. E você, como que você foca no futuro? Com otimismo ou com pessimismo? Com descrença? Aí a pergunta, quem é o seu Deus? O Senhor pergunta para nós. Orfa voltou para o passado. Voltou. Será que você pode nesse momento perceber que Deus tem um propósito na sua vida? E um propósito de bênção? Deus tinha um propósito na vida de Ruth. Orfa renunciou ao propósito e voltou a adorar deuses. Ruth não. Ruth não. Ela viu a crise, encarou a crise. E foi em busca de algo que ela queria ver palpavelmente. Deus pode ter um propósito na sua vida. Principalmente por aqueles momentos que você está em crise. E Ele quer ficar justamente com você no momento da crise. Não é isso que diz o Salmo 22? Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor é comigo. Ou a palavra do Senhor é bonita como um verso, um poema, uma música que canta. A palavra ou ela é viva, ou ela é viva, ou ela é viva na sua vida, ou ela não é. Por isso diz Apocalipse, ou é frio, ou é quente. Ou é frio, ou é quente. Morno, não. O que é a palavra do Senhor? A pergunta que o Senhor faz para você, para mim também. O que é a minha palavra na sua vida? É um poema? Uma música que você canta e amanhã você nem lembra da letra? Uma música que emocionou, mas ficou no passado? Ou a palavra viva? Porque a palavra de Deus a Bíblia é o único livro que o autor fala com você e comigo pessoalmente. Ele fala com você e comigo pessoalmente. Deus pode ter um propósito fenomenal na sua vida, nesse momento. Olhe nesse momento para os seus amigos. De repente o Senhor colocou um servo, uma pessoa de Deus, com você. Mas você olha e fala assim, não. De repente esse servo é uma pessoa que você olha e fala, nossa, mas essa pessoa não tem nem o primário. Ah, eu prefiro aquele lá que foi formado em teologia, em doutorado, não sei o quê, ou que é um bispo, que é um padre. Mas de repente o Senhor está querendo falar com você no mais simples. No mais simples. E colocou um servo. Está falando com clareza por você. Na história difícil de Noemi, Deus reescrevia a história dela. No momento de crise, Deus estava reescrevendo a história de Noemi. Veja, reescrevendo naquele momento. Abra o livro. Diz para o Senhor as páginas que estão borradas. Ele reescreve. O Senhor reescreve. Deus fez a história da crise virar bênção. Veja, Ele fez a história da crise virar uma bênção. Mais tarde Noemi diz para Ruth, olha quem era Noemi, aquela que renunciou o nome, que renunciou tudo, que estava amarga. O que ela diz mais tarde para Noemi em Belém? Você vale mais que 10 filhos. Olha o que ela disse para Noemi, para Ruth. Noemi diz para Ruth, você vale para mim como se fosse 10 filhos. A alegria tomou conta. Deus estava reescrevendo a história dela. Ela reativou a alegria. Deus quer fazer isso nesse tempo de crise. Pare nesse momento aí agora. Pare agora, neste momento. E eu quero dizer para você, você crê que Deus te ama? Respire. Será que você está vivo? Ou viva? Ou você é morto? No zumbi você não é. Não pode ser. Veja que você está vivo, te apalpe, te cutuque. Te cutuque, está viva. Você está respirando. Então você tem vida. Então ainda, se Deus permitiu que você ainda esteja vivo, viva, e que você pode caminhar, é porque Ele está dizendo que tem uma porta para você. Mas é para os que crêem. E toma posse e faz por onde
e planta e deixa a semente dessa palavra entrar dentro para dar fruto 30, 60 e 100 por um. Que essa semente dessa palavra caia numa terra boa, numa terra fértil. Não uma terra que a partir de ouvir na primeira provação falar, gostei muito do que eu ouvi ontem, mas deu, não dá para mim. O Senhor nesse momento está chamando e nos chacoalhando o nosso coração. Você está vivo. Seja agora, neste momento, agora, querido e querida, grato. Coloque no seu coração gratidão. Olhe para a situação. Eu não sei qual é a tua crise. Olhe para ela agora. E agradeça ao Senhor. Senhor, eu não sei o porquê, mas eu quero te agradecer. Vai dizendo. Porque eu sei que o Senhor tens um propósito por isso. Seja qual for a razão, tu tens a saída. E tens a chave certa para a porta. Sabe o que Paulo diz? Olha o que São Paulo apóstolo fala claramente. Que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te pergunto, você ama Jesus? Paulo diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Jesus. A pergunta é, qual é o tamanho do teu amor por Jesus? Veja, é verdade. Qual é o tamanho do seu amor? E Deus pergunta para você e para mim. Você sabe qual é o tamanho do nosso amor para Jesus? Eu vou dizer para você. Que tamanho que é o amor que eu e você podemos nesse momento demonstrar para Jesus? Sabe qual é? O tamanho da nossa paciência. O tamanho do nosso perdão. O tamanho da nossa oração. O tamanho da nossa gratidão. O tamanho da nossa língua, o tamanho dos nossos olhos. Qual é o tamanho? É hora de contabilizarmos neste momento. Deus provê. Viu aquela frase? Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará. Repita, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Eu peço nesse momento a você. Agora. Abaixe sua cabeça. Peço com você com muito carinho. Abaixe a sua cabeça. E eu quero agora orar com você. Não sei onde você está aí agora, mas eu quero orar por você. Por mim, por nós. Senhor, conheces tudo e sabes tudo de nós. Jesus, espero em Ti. O nosso coração nesse momento se derrama em Ti, dos meus irmãos que estão comigo nesta hora. Senhor, olhamos para a vida, para o sistema, para a situação, muitas vezes sentimos opressões, medo e preocupações, Jesus. Jesus, há muitos irmãos com crise no trabalho, portas fechadas, ou até mesmo portas que estão abertas, mas sofrendo dificuldade do peso da carga do trabalho, Jesus. Jesus, há muitas portas, Senhor, que foram fechadas para muitos irmãos. Eu peço que as tuas mãos, nesse momento, Senhor, só no teu poder, no sopro da tua misericórdia, basta um olhar teu, Senhor, e todos os ferrolhos são quebrados na força e no poder do teu Santo Espírito. Jesus, quantos irmãos que montaram projetos, empresas, negócios, e que têm desbalançado, momentos de crise e dificuldade, por causa de um sistema, por causa de um país, por causa de uma governança, Senhor, que está andando, Senhor, como um barco, que está navegando como um barco sem remo. Jesus, só Tu tens nas mãos, Tu tens nas mãos o condão, Senhor, do destino, da virada.
do socorro, do mover e do remover, Senhor. E de onde nós olhamos com perspectiva de nada, Tu podes fazer o tudo, Jesus. Senhor, tem de piedade. Há famílias que estão se deteriorando por causa de crises, por causa de situações de crise, Senhor. Crise, Senhor, financeira, crises no entendimento de relacionamentos, crise, Senhor, por causa até mesmo de momentos de enfermidades, de dores, crise, Senhor, de uma separação por brigas, de separações, divisões. Jesus, quantos irmãos sofrem por causa de vida social, de perseguição, de injúrias, de calúnias, de intrigas, de pessoas que se colocam como pedra para destruir. Jesus, quantos vivem nesse tempo de opressão e de depressão e de perseguição? Relacionamentos, Senhor, entre amigos, entre pais e filhos, entre namorados, enfim, Senhor, relacionamentos que estão trincados. Crise, Senhor, que tem trazido em relacionamentos momentos de depressão, de choro, de lágrimas e engolindo como um fel, Senhor, por causa de desprezos, de palavras, de abandono, de machucaduras, seja por palavras ou por ordens físicas. Jesus, Tu és a força que vem a nós, Tu és o Deus que tudo pode. Sim, Senhor, vem neste momento, Senhor. Irmãos que sentem medo por causa de situações de enfermidade, de um exame, pela cura de uma enfermidade, por causa de uma cirurgia, situações psicológicas, Senhor, de opressão ou de contaminação, Senhor, dos príncipes das trevas, por aqueles que servem. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és a força inigualável, Tu és um Deus imensuravelmente poderoso e podes tudo na nossa vida, Jesus. Socorre-nos nesta hora, socorre, Senhor. Há muitas crises que estão abalando hoje na nossa pátria, não só empresas, situações financeiras, Senhor, de dívidas, de perdas de bens, medos que têm oprimido, Senhor, que têm fazendo muitos cair, Senhor, por palavras, por pensamentos e sentimentos, Senhor. Ó, Jesus, muitos que se perdem, pais que choram a ausência de filhos, filhos que sofrem ausência de pais, amigos e amigas, parentes, laços sanguíneos, pela distância, Senhor, porque foram buscar, porque vivem longe dos seus laços sanguíneos. Estão lutando, Senhor, em outras pátrias, em outras cidades, em outros estados. Jesus, eu clamo o Teu nome neste momento. Senhor Jesus, se fizeram mal, Senhor, de alguma forma, ao nosso coração, ao nosso corpo, seja no trabalho, na família, Senhor, que a vossa potestade, vossa misericórdia, que a vossa boa vontade, Senhor, permita que desde agora reencontre a plenitude da Tua graça, da Tua misericórdia. Sim, Senhor, toda forma de libertação para chegar à saúde psíquica, material, familiar e social. De uma união completa, Senhor, com a vontade única da Santíssima Trindade. Ah, Jesus, peço, Senhor, nesse momento, pela vossa força, na luz do Teu Santo Espírito, sim, Senhor, os vossos méritos infinitos, pelo poderoso sangue, Senhor, que escorreu na cruz,
Como diz Pedro, Senhor, que pela tua chaga nós somos curados. Que o teu sangue precioso derramado, pelas dores, Senhor, da Virgem Imaculada Conceição, pela intercessão, Senhor, dos patriarcas, em especial neste momento, de São José, e a glória da Santíssima Trindade, alcance neste momento o nosso coração, a nossa causa, nesse tempo de crise, Senhor. Que tu, Senhor, somente tu, mais do que ninguém, sabe, Senhor, a raiz, a causa e o porquê delas. Se a nossa fraqueza, Senhor, não nos deixa ver, não nos deixa enxergar, não nos deixa, Senhor, ter a inteligência para resolver, se nós não temos a capacidade física, Senhor, ou psicológica para resolver, dê-nos a luz, a força e o poder do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos reabastecidos, Senhor, pela fé, e possamos, como Davi, Senhor, derrotar, Senhor, todos os Golias que tenta destruir nossa família, nossa paz, nossa vida, nosso trabalho, a nossa causa, Senhor. Vem, Senhor, ouve a nossa oração, ouve o clamor. Somos miseráveis muitas vezes na fé, somos miseráveis muitas vezes para compreender e respeitar, mas cremos na sua misericórdia, no seu amor, sempre, Jesus. Olhe nesse momento para a cruz. Olhe nesse momento para a cruz. Estenda nesse momento a sua mão em direção a esse vídeo. E com o coração cheio, mas cheio de muito Deus, reze comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que pela intercessão da Virgem Imaculada, de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, de todos os anjos e santos dos céus, que as mãos poderosas venham sobre ti, sobre mim e sobre nós, desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja firme na crise. Deus proverá. Um beijo no teu coração e até a próxima.